Em 2026, quem dominar o próprio tempo vai parecer um gênio. E quem não dominar, vai ser engolido. Enquanto alguns estarão multiplicando resultados, criando negócios e liberdade, a maioria ainda vai estar presa em reuniões inúteis, notificações e a eterna sensação de estar ocupado, mas improdutivo. Aqui vai um fato brutal. Você não está cansado porque trabalha demais. Você está cansado porque desperdiça energia com o que não move nada. Bilionários já entenderam isso há muito tempo. Eles não fazem mais, eles fazem melhor. Eles não correm atrás do tempo, fazem o tempo trabalhar para eles. Enquanto o mundo busca atalhos, eles constroem sistemas. Enquanto uns lutam para sobreviver ao dia, eles projetam décadas. Agora, imagine se 2026 fosse o ano em que você finalmente entrasse nesse jogo. O ano em que você produz 10 vezes mais, não porque trabalha mais horas, mas porque começa a pensar como quem já venceu o tempo. Neste vídeo, você vai descobrir o método dos bilionários, o mesmo princípio que transforma um dia comum em uma fábrica de resultados. E antes que o ano comece, uma pergunta: você vai continuar reagindo à sua agenda, ou vai assumir o controle e produzir como quem está construindo um império? A verdade é que a maioria das pessoas confunde movimento com progresso. Acham que produtividade é estar sempre fazendo algo. Mas produtividade de verdade não é sobre quantidade de ação, é sobre qualidade de direção. Pense nisso. Quantas vezes você terminou um dia exausto, mas com a sensação de não ter feito nada importante? Quantas vezes preencheu sua agenda com urgências, mas não avançou 1 centímetro nos seus grandes objetivos? Isso acontece porque fomos treinados para acreditar que estar ocupado é um símbolo de sucesso. Mas os bilionários sabem que estar ocupado é o disfarce perfeito da mediocridade. Eles não querem parecer produtivos. Eles querem ser eficazes. Existe uma diferença brutal entre as duas coisas. O produtivo comum foca em fazer tudo. O produtivo bilionário foca em fazer o que muda o jogo. Deixa eu te contar uma história. Um empresário uma vez me disse que trabalhava 14 horas por dia e ainda assim sentia que não saía do lugar. Ele respondia e-mails, participava de reuniões, apagava incêndios. Até que percebeu algo simples: ele estava gerenciando tarefas, não resultados. Quando ele começou a fazer o oposto, eliminar 80% das atividades que não moviam o ponteiro e concentrar energia nas 3 que realmente geravam impacto, sua renda triplicou em 3 meses. Sem contratar ninguém. Sem trabalhar mais. Apenas decidindo melhor. E essa é a virada de chave que quase ninguém te conta. Produtividade não é sobre fazer mais. É sobre criar espaço para o que importa. Então, deixa eu te perguntar: você está realmente produzindo, ou apenas se mantendo ocupado para não encarar o que realmente precisa mudar? Se existe uma coisa que separa os bilionários de todos os outros, não é o dinheiro, é a forma como eles percebem o tempo. Para a maioria das pessoas, tempo é algo que se gasta. Para eles, tempo é algo que se investe. Enquanto o comum pensa: como eu posso fazer isso mais rápido? O bilionário pensa: como eu posso fazer isso uma vez e nunca mais precisar repetir? Eles vivem no que eu chamo de mentalidade de alavancagem. 1 hora de um bilionário vale por 10 horas de uma pessoa comum, porque o impacto das decisões dele se multiplica. Pense em alguém como Elon Musk. Enquanto muitos tentam organizar suas tarefas diárias, Musk organiza o planeta inteiro: energia, transporte, espaço. Ele não pensa em tarefas. Ele pensa em estruturas que movem sistemas. Ou imagine Jeff Bezos. Enquanto um empreendedor comum pensa no que vender esse mês, Bezos projetava o que a Amazon seria em 20 anos. Ele não planejava semanas, ele desenhava séculos. Essa é a essência do princípio 10x. Eles não trabalham mais. Eles operam em outra escala de pensamento. Não se perguntam como fazer mais, mas o que posso criar que multiplique tudo o que já faço. E é aí que entra a grande diferença entre trabalhar duro e trabalhar em nível exponencial. Trabalhar duro te mantém ocupado. Trabalhar em escala te liberta. Os bilionários entendem que tempo não é algo para ser economizado, é algo para ser multiplicado. E a única forma de multiplicar tempo é criar alavancas, decisões, sistemas ou pessoas que continuam gerando resultado mesmo quando você não está presente. Pense nisso. Enquanto alguém gasta o dia respondendo mensagens,
Outro está construindo algo que vai trabalhar por ele nos próximos 10 anos. Ambos estão ocupados. Mas só um deles está crescendo. Então, se você quer produzir 10x mais em 2026, o primeiro passo não é fazer diferente. É pensar diferente. Porque a produtividade não começa no cronômetro. Começa na cabeça. Produtividade não é uma questão de tempo. É uma questão de foco. E o foco não é dizer sim para o que é importante, é ter coragem de dizer não para quase tudo. Os bilionários vivem com uma regra simples: 3 prioridades por dia. Apenas 3. Nada mais. Parece pouco? É justamente por isso que funciona. Enquanto a maioria tenta equilibrar 10 tarefas, eles concentram 100% de energia nas 3 decisões que realmente movem o ponteiro. Porque sabem que, no jogo da performance, profundidade vence volume. Pense nisso. Se você escolher, todos os dias, 3 ações que realmente fazem diferença, e as executar com foco total, em 30 dias terá 90 movimentos de impacto. 90 avanços reais. Sem dispersão. Sem cansaço mental. Esse é o poder do efeito foco direcionado. Ele elimina o ruído e cria uma sensação de progresso tangível, quase viciante. Quer um exemplo real? Um mentor que trabalhou com fundadores de startups bilionárias costumava dizer: se tudo é prioridade, nada é prioridade. Ele implementou a regra dos 3 em sua rotina e percebeu algo surpreendente. Quando fazia menos, ganhava mais clareza, mais energia e mais resultados. Em poucos meses, a empresa cresceu 4x, sem aumentar o número de horas trabalhadas. O segredo? Ele parou de reagir às urgências e começou a proteger o essencial. Então, antes de dormir hoje, experimente uma coisa simples. Pegue um papel e escreva as 3 ações que realmente vão mover sua vida amanhã. Não 10. Não 5. 3. E quando acordar, elimine tudo o que não estiver nessa lista. Feche abas. Desligue notificações. Diga não sem culpa. Porque a verdadeira liberdade não vem de fazer tudo. Vem de saber exatamente o que merece sua atenção. Enquanto os distraídos tentam fazer mais, os visionários fazem o que importa, e fazem com maestria. Produtividade não depende de força de vontade. Depende de energia. Você pode ter a melhor estratégia do mundo, mas se o seu corpo e sua mente estiverem drenados, nada funciona. É por isso que os bilionários tratam a própria energia como o ativo mais precioso que possuem. Eles não gerenciam apenas o tempo. Eles gerenciam o estado. Porque no fim, o que realmente determina a qualidade de um dia não é o número de horas trabalhadas, é a intensidade com que você vive cada uma delas. Eles entendem algo que quase ninguém percebe. A mente é como uma lente. Se a lente está suja, não importa o que você olhe, tudo parece confuso. Mas se ela está limpa, tudo ganha clareza. E essa limpeza vem de cuidar do corpo, do sono, dos rituais e da mente. Steve Jobs tinha caminhadas diárias de reflexão. Jeff Bezos protege seu sono como uma reunião inadiável. Warren Buffett começa o dia lendo, não reagindo a e-mails. Eles sabem que decisões bilionárias exigem energia bilionária. Quer saber o que mata a sua produtividade? Não é a falta de tempo. É o excesso de dispersão, de dopamina barata, de noites mal dormidas e de dias sem pausa. Você não precisa de mais horas. Precisa de energia limpa, foco alto e mente descansada. Imagine o seu cérebro como uma bateria. Se você passa o dia inteiro drenando energia em tarefas inúteis, quando chega a hora de agir no que importa, não sobra força. Mas se você começa o dia carregando a si mesmo primeiro, tudo flui. Os bilionários fazem isso de forma quase ritualística. Eles definem blocos de energia, horários em que só fazem o que exige clareza total. Criam micro-rotinas que recarregam o corpo antes que ele entre em colapso. E protegem o estado mental como se fosse uma conta bancária. Porque eles sabem, a sua energia emocional define a sua realidade financeira. O que você faz quando acorda? Abre o celular ou abre a mente? Em 2026, quem dominar a própria energia vai dominar o próprio destino. E quem continuar desperdiçando foco em distrações vai perceber, tarde demais, que estava vendendo o ativo mais valioso que possuía, a sua força vital.
Existe um ponto na jornada em que a disciplina já não basta. Você pode ser disciplinado, focado e até determinado, mas se tudo depende de você, você é o gargalo. Os bilionários entendem isso com clareza. O segredo não é fazer mais, é fazer o sucesso acontecer automaticamente. Eles constroem sistemas. E esses sistemas fazem o trabalho pesado por eles. Pense em como o corpo humano funciona. Seu coração bate, seus pulmões respiram, seu cérebro processa milhões de informações, sem que você precise mandar em nada disso. O sucesso de alto desempenho é exatamente igual. Quanto mais automático for o seu progresso, mais energia você terá para criar o novo. Bilionários não confiam na motivação. Eles confiam nos gatilhos. Eles criam ambientes, rotinas e estruturas que tornam o sucesso inevitável e o fracasso improvável. Um exemplo simples. Enquanto uma pessoa comum decide todos os dias o que vai fazer, o bilionário decide uma vez e transforma isso em sistema. Treinos, reuniões, alimentação, leitura, decisões financeiras, tudo acontece dentro de um padrão previsível. Porque eles sabem que a força de vontade é um recurso limitado. E quanto mais você depende dela, mais vulnerável fica. Agora imagine, se você precisasse tomar metade das decisões que toma hoje, quanto tempo, foco e energia sobrariam para criar algo realmente grandioso? Um dos maiores erros de quem busca produtividade é tentar lembrar de tudo. Mas a mente não foi feita para armazenar tarefas, foi feita para gerar ideias. É por isso que bilionários constroem sistemas para pensar menos no como e mais no porquê. Eles automatizam lembretes, terceirizam processos, padronizam o essencial. Assim, liberam o cérebro para o que realmente importa: visão, estratégia, criação. Se você observar de perto, vai perceber que os maiores resultados vêm de hábitos automáticos. O que hoje exige esforço, amanhã pode ser rotina. O que hoje parece disciplina, amanhã se torna natural. Então pergunte a si mesmo: o que na sua vida ainda depende de esforço que poderia depender de um sistema? Talvez seja o controle financeiro. Talvez seja o tempo de leitura. Ou até o momento de parar e respirar. Quanto mais automático for o seu progresso, mais espaço você cria para pensar grande. Porque no jogo dos bilionários, o sucesso não é improvisado. Ele é programado. Bilionários não vivem com pressa, mas também não desperdiçam um único minuto. Eles sabem que o tempo é o maior multiplicador que existe e que os resultados mais poderosos não são os que vêm rápido, mas os que crescem em silêncio, de forma consistente, invisível, quase inevitável. Enquanto a maioria pensa em semanas, eles pensam em décadas. Mas, curiosamente, agem com intensidade diária. Essa é a mentalidade 10x, visão de longo prazo, execução de curto alcance. Eles projetam o futuro, mas operam no presente com precisão cirúrgica. Quer entender isso na prática? Pense em um bambu chinês. Ele passa 5 anos crescendo debaixo da terra, invisível, sem resultados aparentes. E, de repente, em apenas 6 semanas, cresce mais de 20 metros. É assim que funcionam os resultados exponenciais. Primeiro, você constrói as raízes. Depois, o mundo vê o crescimento. Os bilionários jogam nesse ritmo. Eles não se desesperam por resultados imediatos, eles constroem estruturas de consistência. E por isso, enquanto uns desistem na primeira dificuldade, eles já estão pensando no impacto que virá nos próximos 10 anos. Elon Musk não criou a SpaceX para dar lucro em um trimestre. Criou para colonizar Marte. Jeff Bezos não fundou a Amazon para vender livros, fundou para mudar a forma como o planeta consome. E talvez esse seja o maior erro da mentalidade comum: querer resultados de bilionário com paciência de amador. A verdade é que pensar em décadas muda a forma como você vive o presente. Você para de buscar atalhos e começa a construir fundações. Você deixa de se comparar com os outros e começa a competir com o seu próprio potencial. Então, pergunte a si mesmo: você está construindo algo que vai durar, ou apenas correndo atrás de algo que vai desaparecer em 6 meses? Porque no final, o jogo não é sobre quem chega primeiro. É sobre quem ainda estará crescendo quando os outros tiverem parado. Os bilionários jogam um jogo longo, e é por isso que, mesmo quando o mundo desacelera, eles continuam avançando. Saber o que fazer é uma coisa.
Transformar isso em resultado real é outra. Os bilionários não ficam presos na teoria. Eles criam métodos simples, repetíveis, que geram impacto todos os dias. E o método 10x se resume a 4 pilares: clareza, estrutura, energia e alavancagem. Vamos destrinchar isso. 1. Clareza. O mapa da sua produtividade. Você não pode multiplicar o que não consegue medir. Antes de tentar produzir mais, pergunte: produzir mais o quê? Os bilionários começam com um destino claro. Eles têm uma visão definida e tudo o que não serve a essa visão é eliminado. Pegue um caderno e escreva: se eu pudesse focar em apenas uma coisa nos próximos 12 meses, o que me traria crescimento real? Essa pergunta sozinha já redefine seu 2026. 2. Estrutura. O sistema que mantém o ritmo. A disciplina é o impulso. A estrutura é o que mantém o voo. Crie um sistema que torne o sucesso previsível. Bloqueie horários fixos para pensar, executar e descansar. Use a regra dos 3 prioritários todos os dias. Revise semanalmente o que realmente está movendo o ponteiro. Lembre-se, o que é medido, melhora. O que é ignorado, se perde. 3. Energia. O combustível da execução. Você já sabe, sem energia, nada anda. Então, cuide de você como um atleta cuida de uma competição. Sono é prioridade, não luxo. Movimento é ferramenta de clareza. Alimentação é investimento cognitivo. E, acima de tudo, proteja seu foco como se fosse ouro. Porque ele é. Durante o dia, identifique seus blocos de energia máxima, aquelas 2 ou 3 horas em que seu cérebro está no auge. Guarde esse tempo para o trabalho mais importante. Nada de redes sociais. Nada de interrupções. Apenas criação e impacto. 4. Alavancagem. O multiplicador invisível. Aqui está o coração do método. Pergunte-se todos os dias: como posso fazer isso uma vez e colher os resultados várias vezes? Isso pode significar automatizar processos, delegar tarefas, usar tecnologia ou criar conteúdo que trabalha por você. O segredo é sempre o mesmo: criar sistemas que continuam produzindo mesmo quando você descansa. É assim que os bilionários vivem em estado de fluxo. Eles plantam uma vez e colhem por anos. Agora, olhe para os próximos 7 dias e transforme isso em prática. Escolha uma meta que realmente importa. Defina 3 ações diárias que te aproximam dela. Elimine tudo o que não serve a esse foco. Crie um sistema simples para repetir isso automaticamente. E no final de uma semana, você vai perceber: a produtividade não está no esforço, está na clareza do movimento. Em 2026, os que aplicarem esse método vão parecer super-humanos. Mas não são. Apenas aprenderam a jogar o mesmo jogo, em outro nível. O ano de 2026 vai ser lembrado como um divisor de águas. Um ano em que alguns multiplicaram resultados, construíram liberdade e conquistaram domínio sobre o próprio tempo, enquanto outros continuaram presos na mesma rotina, culpando o relógio, a sorte e o cansaço. A diferença entre eles não foi talento, não foi oportunidade, foi mentalidade. Os que cresceram 10x não tiveram dias mais fáceis. Tiveram decisões mais firmes. Eles escolheram agir com clareza, pensar em escala e proteger a própria energia como quem protege um império. E agora, a escolha está diante de você. Quando 2026 terminar, você vai olhar para trás e dizer: eu produzi 10 vezes mais, vivi 10 vezes melhor e me tornei uma versão que nem sabia que existia. Ou vai repetir o mesmo discurso de sempre: o ano passou rápido demais, eu tentei, mas não deu tempo, talvez no próximo. A verdade é que o tempo não espera. Ele só recompensa quem o domina. Então, eu te pergunto, com toda honestidade e sem rodeios: você vai ser o protagonista do seu tempo ou o espectador da produtividade dos outros?